meus amores! Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Hoje, né, quinta-feira, dia 23 de julho, né? Começando mais uma videoaula. Hoje nós teremos aula de matemática e ciências. Tia Socorro vai começar, né, fazendo a frequência, chamando pelo nome de cada um de vocês, certo? Vamos lá. E vocês vão respondendo aí de casa, tá certo? Augusto, Camila, Daniel Brian, Iago João, João Ellery, Cailane, Pedro Eduardo, Pedro Juan, Pietro de Souza, Pietro Silva Santana, Tarso Jorge. Agora, eu quero que vocês peguem o livro, né, de vocês, de matemática, tá certo? Abram aí na página 158, onde nós iremos estudar aí, né, multiplicação e divisão com números decimais. Então, nós já estudamos, né, na aula passada, nós já vimos aí, né, adição e subtração com números decimais. Hoje nós iremos estudar, né, multiplicação e divisão com números decimais. Começando, né, aí primeiro com a explicação da multiplicação. Existem duas maneiras de efetuarmos a multiplicação envolvendo números decimais. Multiplicação de um número natural por um número decimal. Multiplicação de um número decimal por outro número decimal. Primeira situação, número natural por um número decimal. Então, nós temos aí, né, o exemplo, certo? Eu vou escrever aqui no quadro para vocês entenderem melhor. Tia Socorro já escreveu aqui no quadro, certo? A primeira situação e a segunda situação para que vocês entendam. Tá do mesmo jeito no livro de vocês, tá certo? Então, a primeira situação aí é um número natural, né? Por um número decimal. Então, o que é um número natural aqui? O 6. E o número decimal aqui, né? 3,25, porque é um número quebrado aí, não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar, não é isso? A gente vai montar aí a operação, né? Retirando a vírgula, como se fossem números normais, certo? Eu vou colocar, tirando a vírgula, né? Fica 325. 325 vezes 6, né? Pronto, vamos lá. 5 vezes 6, quanto é, gente? 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30, não é isso? Coloco o 0, vai o 3. 6 vezes 2, 12, né? 12 mais 3, 15. Baixo 5, vai o 1. 6 vezes 3, 18 mais 1, 19, não é isso? Pronto, o que é que eu vou observar agora? Observo aqui o meu número decimal, né? Quantas casas eu tenho aí depois da vírgula? Eu tenho duas casas decimais, não é isso? 1, 2. Eu conto aqui agora. Observem que meu número está o quê? Sem vírgula, não é isso? Temos duas casas decimais, então eu conto, duas casas decimais da direita para a esquerda. Vamos lá? 1, 2. Coloco a vírgula. Entendido? Observo o meu número decimal, né? Observo que depois da vírgula eu tenho dois números, eu tenho duas casas, né, decimais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu conto, né, duas casas decimais no mesmo jeito. 1, 2. Entendido? 19,50, certo? Na operação acima, iniciamos a multiplicação naturalmente. Igual eu expliquei para vocês, né? Tirando a vírgula normal.
Para colocarmos a vírgula corretamente no produto, isto é, no resultado da multiplicação, que é esse daqui, né, que é o nosso resultado, devemos observar a quantidade de casas decimais no primeiro fator, que é esse, né? Primeiro fator. O número 3,25 tem duas casas decimais, igual eu expliquei para vocês. Então, devemos contar da direita para a esquerda duas casas decimais, igual eu falei para vocês, que também está o exemplo aí, né, no livro de vocês, entre parênteses. Agora, nós iremos para a segunda situação. Número decimal agora por outro número decimal, tá certo? Então, o número decimal aí é 3,49 vezes 2,5. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse número tirando aí, né? Retirando as vírgulas. Vezes 2,5, né? Tirei aí a vírgula, não é isso? De todas as duas, né? Dos dois números, certo? Agora a gente vai fazer a multiplicação normalmente, certo? Então, 5 vezes 9. Quanto é 5 vezes 9 aí, gente? 45, não é isso? Coloca o 5, vai o 4 aqui pra cima. 5 vezes 4, 20. Mais 4, 24. Não é isso? Vem um 2 para aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. Certo? Agora, nós iremos fazer a multiplicação aqui com o 2, não é isso? 2 vezes 9 é igual a 2 vezes 9. 2 vezes 9, 18, não é isso? Coloco 8, vai o 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Agora, o que é que eu faço? A soma, não é isso? Baixo 5. 4 mais 8, 12. Vai 1 aqui para o 7, né? 7. 7 mais 1, né? Que 1 foi para aqui. 7 mais 1, 8. 8 mais 9, 17, não é isso? 17. Vem um 1 para aqui para cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 6, 8. Certo? Observem agora aí quantas casas decimais, né, nós temos aqui, né, nos números. Vamos lá, vamos contar? O primeiro número temos duas casas, não é isso? Ó? Depois da vírgula, 1, 2, não é isso? E na segunda, nós temos apenas uma casa decimal. Então, a gente junta aí essas casas decimais. 1, 2, 3. E a gente conta aqui nesse número, né? Nesse resultado dessa multiplicação. Vamos lá? 1, 2, 3. Coloco a vírgula. Certo? Entendido? Espero que vocês tenham entendido. Neste caso, o processo da multiplicação é realizado normalmente. O que difere é que, quando formos colocar a vírgula no produto, devemos colocar as casas decimais dos dois fatores, somando-as. Vejam aí o exemplo, certo? Igual o Tia Socorro falou. Tá aí o número, né? Esse mesmo número aqui, observem no livro de vocês. O exemplo aí. Temos 3, né? 49 vezes 2,5, não é isso? Total de 3 casas, igual eu falei para vocês, ó. 1, 2, 3, não é isso? E contamos, né, da direita para a esquerda, 3 casas decimais. 1, 2, 3, e colocamos aí a vírgula, tá certo? Agora, nós vamos para o método aí, né, prático aí, agora usando aí a divisão, certo? Olhem aí o método prático.
Igualamos o número de casas decimais com o acréscimo de zeros. 2. Tiramos as vírgulas. 3. Efetuamos a divisão, certo? Observe agora aí os exemplos, certo? Nós temos aí no primeiro exemplo, né? 1,4, que eu coloquei aqui, tá igualzinho o livro de vocês, certo? 1,4 dividido aí por 0, né? 0,05, que deu igual a 28. Vamos entender? Igualamos as casas decimais, né? Ficou como? Ele igualou aí, né? Observem. Aqui nós temos apenas 3 números, né? Aqui nós temos 2. Então, nós iremos igualar aí as casas decimais. Então, vai ficar, né? Para eu obter aqui, né? A mesma quantidade, eu vou ter que acrescentar um 0 aqui, certo? Para ficar a mesma quantidade de casas decimais. Vamos lá? Vai ficar dessa forma. 140, não é isso? 140 dividido aí, ó. 1,40, né? 1,40 dividido por 0,05, certo? Igualamos as casas decimais, esse foi o primeiro passo. Tiramos a vírgula, né? Tiramos aí as vírgulas. Então, se a gente tirar as vírgulas, vamos ver como é que vai ficar aí, né? Esse número. Tiramos a vírgula, né? Aqui. Já tínhamos acrescentado aí o zero, não é isso? E vamos tirar aqui a vírgula. Se eu tirar a vírgula, né? Fica os 2 zeros não vai mudar nada. Então, acrescento apenas o quê? O número 5. Dividido aí, né? Por 5. Certo? Entendido? Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é 28. Vamos entender? Ele fez aqui a divisão, né, gente? Dessa forma. 140 dividido por 5. Esse 5 equivale a esse número decimal aqui, certo? Vamos lá, vamos fazer aí a divisão para que vocês entendam aí bem direitinho. Eu vou dividir logo 145? Não. Vou dividir 14, não é isso? Eu tenho 14 aí, eu vou dividir para 5. Vai dar quanto para cada? 2, não é isso, gente? 2 vezes 5, 10. Baixo 4, não é isso? 1 menos 1, nada. Tenho como dividir 4 para 5? Não, porque 4 é menor. Então, baixo o 0 que está aqui, ó. Baixei, não foi? 40, agora eu tenho 40. E eu vou dividir aí para 5. Vai dar quanto? Vai dar 8. 5 vezes 8 é igual a quanto? 5 vezes 8 é igual a 40. 40 menos 40, nada. Então, o resultado aí, né? Logo, o quociente, aqui é o quociente, certo? Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é quem? 28, tá certo? Aí, porque foi feito, né? A divisão aí direta, certo? Aqui, Socorro fez passo a passo para que vocês entendam. Vamos lá? Agora, vamos para o segundo exemplo. Deixa eu apagar o primeiro, né? Agora, nós vamos para o segundo aí. 6 dividido aí, né? Por 0,015, igual a 400. Igualamos as casas decimais, vejam que nós temos apenas o 6. Então, nós vamos aí, né? Igualar as casas decimais. Vamos contar aí quantos números? 1, 2, 3, 4. Então, faltam 3 números aqui. A gente vai completar com o quê? Com 0, não é isso, gente? Então, vamos lá.
Vamos igualar aí, né, as casas decimais. Igualei, né? Dividido por esse número aqui, 0,015, certo? Após aí igualar, né, as casas decimais, tiramos as vírgulas. Então, o número fica da seguinte maneira, 6.000, não é isso? Tiro a vírgula daqui do outro número decimal, né? Não, o zero não vai mudar nada, eu coloco apenas o número 15, tá certo? E aí eu faço a minha divisão. Vamos lá? $60, não é isso? Eu tenho 60 e eu vou dividir para 15. Vai dar quanto para cada? Vai dar 4, não é isso, gente? 4. 4 vezes 15 é igual a quanto? É igual a 60. 60 menos 60, nada, não é isso? Nada. Observem que aqui, ó, nós temos 2 zeros. Se eu baixar aqui, eu tenho que acrescentar ele aqui, certo? Então, o nosso quociente aí, né? Logo, o quociente de 6 por 0,015 é quanto? 400. Entendido? Vamos agora para o terceiro exemplo aí. Que é esse aqui, né? Nós temos aí o número 4,096, não é isso? Dividido por 1,6, que deu igual a 2,56. Igualamos as casas decimais, né? Vocês já entenderam aí, observem no livro de vocês. Vocês vão igualar aí as casas decimais. Depois, vocês vão tirar a vírgula. Como é que vai ficar esse número aí? Vamos lá, vamos observar? Depois que tiramos a vírgula, vai ficar da seguinte maneira. 4.000, né? E 96. Dividido aí por 1.600. Não é isso? E agora, nós iremos fazer aí a nossa divisão. Vamos lá? Então, o primeiro número aqui, né? É o 40. Os zeros aqui não vão interferir em nada. Eu vou fazer a minha divisão normalmente. 40, vou dividir aí por 16. Vai dar quanto para cada? Eu tenho 40 e eu vou dividir, né? Para 16, por 16. Vai dar quanto? Vai dar 2. Então, 2 vezes 16 é igual a 32. Eu diminuo, né? Faço aí a subtração, aqui se transforma num 10, não é isso? Eu tenho 10 e eu tiro 2, sobra apenas 8, não é isso? Se eu subir 1, eu tenho que trazer um 1 aqui para baixo. Então, 4 menos 4, ó, se transformou num 4, não foi? 4 menos 4, nada. O que é que eu vou fazer agora? Tem um número para baixar? Tem, olha aqui, ó, o número 9. Eu tenho 89 agora, não é isso? Eu tenho 89 e eu vou dividir por 16. Vai dar quanto para cada, gente? Vai dar 5, não é isso? 5 vezes 16 vai dar quanto? 5 vezes 16 vai dar igual a 80. Vamos diminuir novamente, não é isso? Baixo 9, 8 menos 8, nada. Tem um número para baixar? Tenho sim, olha aqui, ó. O 6.
Agora eu tenho 96. 96 dividido por 16 vai dar quanto? Vai dar 6. Vai dar 6. 6 vezes, né, 16 vai dar igual a 96. 96 menos 96 vai dar igual a 0. Então, o primeiro número inteiro aí, né, que nós encontramos foi o número 2. Foi o primeiro número? Então, eu coloco aqui a minha vírgula, tá certo? Observe que na última divisão, o quociente inteiro é o 2, igual eu expliquei aqui para vocês, ó. O quociente inteiro aqui é o número 2, né? Que foi o primeiro número que a gente encontrou. O resto corresponde a 896, porque ele fez direto a conta, certo? 896 unidades, podendo prosseguir a divisão, terminando a parte decimal aí do quociente. Para a determinação dos décimos, colocamos uma vírgula no quociente e acrescentamos um zero no resto. Uma vez que 896 unidades corresponde a 8.960 décimos, certo? Observe aí porque ele fez o quê? Ele fez essa continha direta, certo? Observe aí que é essa mesma continha. Ele está explicando aí, né? Mas ele está fazendo a conta direta, certo? Ele não fez passo a passo aqui, como Tia Socorro fez. Continuamos a divisão, né? Para determinar aí os centésimos acrescentado a outro zero, ao novo resto. Uma vez que 960 décimos corresponde a 9.600 centésimos. O quociente 2,56, né, que é esse número aqui, 2,56 é exato, pois o resto é nulo, né? Logo, o quociente de 4,96 por 1,6 é 2,56. Seu resultado é nulo, então essa conta é o quê? Exata, não é isso? Observem aí que é essa mesma conta aí no quadradinho roxo aí abaixo, né, da leitura que Tia Socorro fez. Dando mais um passo nessa mesma divisão, nós temos aí esses seguintes números. Dando mais um passo, né, como eu falei para vocês, nessa mesma divisão temos duas casas decimais. E abaixo nós temos aí 3 casas decimais. Eu vou explicar para vocês, certo? Foi o que ele fez. Nós temos aí um número, né? 66 dividido aí por 21. Vamos lá. 66, eu tenho 66 e vou dividir aí, né? Para 21. Por 21, vai dar quanto para cada? Vai dar 3. 3 vezes 21, 63. Vamos lá, eu tenho 6, não é isso? E eu vou tirar 3, vai sobrar quanto? Apenas 3. E vou diminuir aqui, 6 menos 6, igual a 0, não é isso? Diminuir, não foi isso? Então, a gente vai continuar aí. Eu tenho 3 e vou dividir para 21. Eu tenho como dividir 3 por 21? Não. Eu acrescento um 0 aqui, se eu quiser continuar, né? Essa divisão. 30 dividido por 21 vai dar quanto? Vai dar 1. Lembrando que meu primeiro número inteiro aí que eu encontrei foi quem? O número 3. Eu já acrescento aí a vírgula, certo? 30, né? Dividido por 21 é 1. 1 vezes 21, 21. Vamos fazer aí a nossa subtração. Então, aqui eu tenho, né? 10 e eu vou tirar 1. Sobra quanto? Sobra 9.
Se eu levei 1, eu tenho que descer 1 aqui. Então, se transformou num 3, né? 3 menos 3, nada. Tenho como continuar essa conta? Tenho. 9 é menor. Então, se eu quiser continuar, eu coloco aqui um 0. Vamos lá. 90, né? Eu tenho 90 e eu vou dividir aí por 21. Vai dar quanto para cada? Vai dar 4, não é isso, gente? 4. 4 vezes 21, quanto é? 4 vezes 21, 84. Menos. Então, eu tenho 10, não é isso? Eu tenho 10 e eu vou tirar 4. Sobra quanto? Sobra 6. Se eu levei 1, eu tenho que trazer 1 para baixo. 9 menos 9, 0. Se eu quiser continuar, continuo acrescentando o 0 aqui. Vejam aí, né? A explicação, que o Socorro está explicando aí do primeiro exemplo, certo? Então, 3,4 é o quociente aproximado por falta, né? Menos de 1 centésimo, certo? 3,15, né, é o quociente aproximado por excesso, mais de 1 centésimo. Então, o Socorro agora vai explicar por 3 casas decimais, certo? Como eu falei, se eu quiser continuar essa conta, eu vou continuar assim. O que é que eu faço? Eu acrescento um 0 aqui, não é isso? Ó, 60, né? Eu tenho 60 agora e vou dividir aí para 21. Vai dar quanto para cada? Vai dar 2. 2 vezes 21, quanto é 2 vezes 21? 42. Faço aí a minha subtração, não é isso? Então, eu tenho 10, tiro 2, sobra quanto? Eu tenho 10, tiro 2, sobra 8. Se eu levei 1 lá pra cima, eu tenho que descer 1. Então, eu tenho 5, né? Eu tenho 6, eu vou tirar 5. Sobra quanto? 1. Não é isso? Se eu quiser continuar essa conta, eu posso continuar. 18 é menor que 21, né? Então, se eu quiser continuar, como eu disse, é só acrescentar um 0 aqui e aí vou continuando. Vai ter fim? Não. Se tornou o quê? Uma dízima periódica, não é isso, gente? Não vai ter fim. Eu vou multiplicando, multiplicando, multiplicando. E aí, né, não vai ter fim. Entendido? Agora na página 166, né, divisão, quando o dividendo é menor do que o divisor. Vamos lá. Vamos considerar a divisão de 35, né, que é o dividendo, por 700, que é o divisor. Transforma-se o dividendo multiplicando-o por 10, 100 ou 100, né? E assim por diante, para obter 350 décimos, 3.500 centésimos, até que o novo dividendo fique maior do que o divisor, para que a divisão se torne possível. Observe agora, né, o exemplo aí. Nós temos o 35, né, dividido por 700. Então, 35 é menor, né, que 700. Então, o que foi que ele fez aí? Ele multiplicou, né, por 10. Se eu multiplicar 35 vezes 10 é igual a quanto? A 350. Então, 350 ainda é menor. Olhem o sinal de menor que 350 ainda é menor que 700. Então, foi o que ele fez. Ele multiplicou aí, né, por 100 agora. 300 vezes 100, que deu igual a quanto? 3.500, não é isso? Então, 3.500, agora sim, é maior que 700, certo? E aí, ele conseguiu fazer a divisão, né? Neste caso, há necessidade de multiplicar por 100. Assim, a divisão de 35 por 700 será transformada numa divisão de 3.000
3.500 por 700. Observem aí, né, nesse quadradinho roxo aí, 3.000, né, e 500, ele dividiu, ele conseguiu dividir, né, depois que ele multiplicou por 10, viu que não dava ainda, e depois ele multiplicou por 100, né? E se transformou aí, né, o resultado em 3.500, aí sim ele conseguiu dividir por 700, certo? Pois 700 vezes 5 é igual a 3.500. Então, 3.500 dividido por 700 é igual a 0,5. Como acrescentamos 2 zeros ao dividendo, iniciamos o quociente com 2 zeros, colocando uma vírgula após o primeiro zero. Isso pode ser justificado pelo fato de que, se multiplicarmos o dividendo por 100, o quociente ficará dividido por 100. Vamos lá? Vamos fazer essa divisão aí, né? Para que vocês entendam. Vocês lembram lá que era apenas 35, que era para dividir por 700, e ele fez a multiplicação por 10, né? Que ficou apenas 350. Então, 350 ainda era menor que 700. Então, ele fez a divisão por 100, não foi? A divisão não, a multiplicação, perdão, por 100, né? Após a multiplicação por 100, deu 3.500. Aí sim, ele conseguiu, né, fazer a divisão. Então, como esses 2 zeros foram acrescentados aqui, o que é que a gente faz? A gente acrescenta logo os 2 zeros aqui, certo? Coloco a vírgula, coloco mais um zero. Por que, pessoal, que eu coloquei esses 2 zeros aqui? Porque foram acrescentados 2 zeros aqui. É o que está explicando aqui o livro, certo? Vamos lá. E agora nós iremos fazer a nossa divisão normalmente. 35 dividido por 7. Não vou fazer a conta aqui dos 700, não. Só apenas 7, certo? 35 dividido por 7 é igual a quanto? Igual a 5. 5 vezes 7 é igual a 35. 35 menos 35, 0. Entendido? Espero que vocês tenham entendido, certo? Daqui a pouco, o Socorro volta, viu? Explicando aí a atividade de vocês, tá bom? Da página 162. Continuando, né? Agora a explicação aí da nossa atividade na página 162. Primeira questão. Observe no cartaz o preço dos produtos de uma papelaria. Então, nós temos aí, né, os preços, né, desses produtos aí. Nós temos uma promoção, não é isso? Preços por unidade. Nós temos aí um caderno de matéria, né, por R$ 8,59, né? R$ 8,59. Uma caneta aí, né, por R$ 1,10. A borracha por 55 centavos e a tesoura custa aí apenas R$ 2,39. Quantos reais um cliente vai gastar nessa papelaria se comprar 3 cadernos? Então, qual é o valor aí, né, de um caderno? Não é apenas R$ 8,59? Então, se ele comprar, né, esse caderno, 3 cadernos, aliás, você vai fazer o quê? Você vai colocar esse valor aí, né, de R$ 8,59 vezes 3, né, que é a quantidade de quê? De cadernos. Então, 8, vocês vão tirar a vírgula, vão fazer a multiplicação normalmente. E depois vocês vão contar as casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aí, né? Em 8,59, 2, né? Após vocês fazerem aí a multiplicação, vocês vão contar 2 casas decimais, da direita para a esquerda, e vão colocar a vírgula. Do mesmo jeito aí, né? Se comprar 3 borrachas, 5 cadernos e 2 tesouras, certo? Vocês vão multiplicar o valor das borrachas aí, né? Por 3,
o valor da caneta aí por 5, né? E o valor da tesoura aí 2 vezes, tá certo? Segunda questão. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Caruaru, Pernambuco, tem a extensão de 3,18 quilômetros. Quantos quilômetros, né, um carro que der 7 voltas nessa pista percorrerá? Então, nós temos aí, né, a quantidade de quilômetros, que é 3,18, né, quilômetros. E vocês irão multiplicar aí por 7, que foi o total de quê? De voltas, né? Vocês irão fazer a multiplicação normal. 3,18 vezes quanto? Quantas voltas? Vezes 7. Irão multiplicar. E após, né, vocês vão contar o quê? As casas decimais. Quantas casas decimais nós temos aí? Apenas 2. Vocês irão contar 2, né? Irão colocar vírgula. Lembrando que a contagem é da direita para a esquerda, certo? Terceira questão aí. Um tigre dá um salto de aproximadamente 1,80 metros. 1,80 metros, né? Já o canguru salta aproximadamente o dobro do salto do tigre. Quantos metros o canguru salta? Então, nós iremos multiplicar aí, né? O total de metros, né? Quantos metros nós temos aí? Não é 1,80? Então, vocês vão colocar aí, né? 1,80, né? 1,80 e vão multiplicar pelo dobro. Quanto é que vale um dobro, gente? 2 vezes, né? E vão multiplicar aí também normalmente, certo? Quarta questão. Marque com um X a resposta correta. Letra A. O resultado da divisão de 45,60 dividido por 3. Vocês vão fazer aí, né? A divisão desse número, vocês vão dividir ele normalmente. Esse número que está aí, né? Vocês vão retirar a vírgula e vão fazer a divisão normalmente aí por 3. E vão encontrar o resultado e irão marcar um X. Letra B. O quociente da divisão 27 dividido por 90 é... Lembrando aí, 27 é menor, né? 27 é menor que 90. O que é que a gente vai ter que fazer? Então, vocês irão encontrar aí, né? Vocês irão fazer a divisão e irão marcar o resultado. A quinta questão. Arme e efetue as divisões até que o resto seja o quê? 0. Certo? Então, observe que na letra A nós temos 17 dividido por 20. Eu tenho como fazer essa divisão? 17 não é menor que 20? É, né, gente? Então, eu vou acrescentar mais um 0 aí. Eu vou fazer o que? A multiplicação por 10. Se ainda se tornar menor, eu faço a multiplicação por 100, assim por diante. Então, se eu fizer a multiplicação por 10 aí, vai se transformar em 170. Então, 170 é maior que 20. Então, vai dar certo, não é isso? Então, nós iremos fazer a multiplicação aí. Na letra A, nós temos da seguinte forma. 17 dividido por 20. Como é menor, ele vai se transformar no 170. E nós iremos fazer a divisão aí por 20, certo? Normalmente, tá bom? Assim vocês irão fazer na letra B, C, na letra D, E, F, G e H. Tá certo? Sexta questão. Em uma doceria, vendem-se tortas inteiras e em fatias. Cada fatia custa R$ 5,39. Se a torta foi dividida em 8 fatias, qual é o preço da torta inteira? Vamos já. Nós temos aí, né,
cada fatia custa R$ 5,39. A gente vai colocar esse número, né? Aí vocês vão colocar 5, né? Que é o valor, 5,39, né? Isso? Que é o valor da fatia. E depois vocês vão multiplicar aí, né? O total que foi dividido aí as fatias, que é quanto? O número 8, né? E vão fazer aí a multiplicação, certo? Lembrando, né, de contar as casas decimais, não esqueçam, certo? Sétima, Arnaldo quer comprar um tênis no valor de R$ 123,64 em 4 vezes fixas, certo? Ele vai pagar esse valor nas quatro prestações. Calcule o valor de cada prestação. Então, o que é que você vai fazer? A continha aí é de divisão, não é isso, gente? Você vai dividir aí o total, né? Qual é o valor aí, né, das parcelas? Né? R$ 123,64. Pronto, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar esse valor normal e vão dividir aí pelo total de parcelas, né, fixas. E foram quantas vezes aí? 4 vezes. Então, vocês vão dividir esse número aí, né, por 4, certo? E vão achar aí o resultado. Não esqueçam de colocar a vírgula, de sempre contar as casas decimais. Oitavo, em uma distribuidora de café, foram divididos 130 quilos de café em sachês para serem colocados em 650 caixas iguais. Quantos quilos de café por sachê há em cada caixa? Como é que vocês vão fazer essa continha aí? Observem que 130 é menor, né, que 650. Então, a continha aí é de quê, gente? É de menos, né? De menos não, perdão. A continha, nós iremos fazer o quê? A divisão, certo? Lembrando, né, que 130 é menos, né? É menor que 650. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aí, né, por 10. Se ainda for menor esse número, nós iremos multiplicar por 100, certo? Então, se multiplicarmos aí por 10, 130 vezes 10 vai dar que número? Qual número nós iremos obter aí? 1.300. Então, 1.300 é maior, né, que 650. Então, a gente vai fazer a multiplicação aí desse número. 1.300, a multiplicação não, gente, a divisão, perdão. Nós iremos fazer a divisão aí, né? Dividir 1.300 por 650. E aí, vocês irão achar aí o resultado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá certo? Daqui a pouco, o Teu Socorro volta, né? Com a aula de ciências, tá certo? Continuando, né, nossa aula agora. Vocês peguem o livro de ciências de vocês, certo? Iremos começar a correção, certo? Abram aí o livro de vocês na página 91, né? Para que a gente possa fazer a correção, tá certo? Todos com o livro aberto? Primeira questão. Nos séculos passados, o que as pessoas usavam para ter luz nas casas e nas cidades? O que eram que as pessoas usavam? Usavam velas, não é isso? Usavam tochas e lampiões. Aqui no sítio a gente usava muito, era lamparina. Também, né? Segunda questão. Como ocorre a geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas? Como é que ocorre aí? A energia elétrica, né, é gerada pela água em movimento. Essa água represada cai com grande força,
movimentando turbinas, né? E gerando energia elétrica. Terceira questão, escreva V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. Primeira frase aí. Os aparelhos que só funcionam com eletricidade são chamados aparelhos elétricos. É verdade ou é mentira? Verdade, né, gente? Verdadeiro. Os fios bem grossos que produzem a eletricidade são chamados de cabos. Verdade ou mentira? Verdade. A eletricidade não se movimenta, não? Verdade ou mentira? Mentira, gente, é falso. A eletricidade se movimenta sim. Corrente elétrica é o movimento das partículas elétricas, né? Dentro dos fios. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Quarta questão. Escreva com suas palavras qual é a importância da eletricidade em nossa vida. Então, aí a resposta é pessoal, né? Cada um já fez o seu. Quinta questão. Escreva uma lista de coisas, né? De aparelhos que não funcionam sem energia elétrica. Então, vocês fizeram aí, né, a lista. Sabemos, né, que sem a energia elétrica, o computador não funciona, né? A geladeira também não. O liquidificador também não. A televisão, o gravador e vários outros aparelhos, não é isso? Sexta questão. Observe as imagens. Observe as imagens. Na 1, os fios do circuito foram conectados por meio de uma latinha de refrigerante. Na 2, por meio de um copo de vidro. Explique por que a lâmpada acende na 1 e não acende na 2. Então, o que foi que vocês observaram aí? Como foi que vocês responderam? Eu vou dizer, né? E vocês olhem aí como foi que vocês fizeram. Se está parecida, né? Se estiver parecida, só que com outras palavras, está correto, tá certo? Porque na imagem 1 aí, a latinha deixa, né, a corrente elétrica passar, pois o alumínio é um bom, né, condutor de eletricidade. Na 2, o vidro não deixa a corrente elétrica passar, pois é um mau condutor de eletricidade, não é isso? Observem aí que na 1 a lâmpada, né, acendeu. Por quê? Porque a latinha, né, a latinha aí é metal, então ela é um bom condutor aí de eletricidade, por isso que acendeu. Já o vidro não. O vidro é um mau condutor aí, né, de eletricidade, então ele funciona aí como isolante, né, não consegue passar aí, né, a energia, certo? Por isso que a luzinha ficou apagada. Daqui a pouco o Socorro volta, viu? Explicando aí a página 93, os corpos produzem som, certo? Continuando, né, nossa aula aí de ciências, na página 93, a explicação. Os corpos produzem som. O que é som? Ao ouvir o rádio, deixar cair um jarro, né, de vidro no chão, ou até mesmo bater palmas a um término de um espetáculo. Todas essas ações produzem som. Observem que se a gente bater, né, palmas, a gente está produzindo o quê? Um som. Quando a gente está escutando um rádio, nós estamos ouvindo o quê? As vozes, né? Assim, está saindo um determinado som daquele aparelho, não é isso? Como falou aqui também, se eu deixar um jarro de vidro cair no chão, vai fazer um barulho enorme. A gente consegue perceber, né, o som, né? Através do barulho desses objetos, não é isso? O som é o resultado do movimento vibratório que provoca uma perturbação no meio, cujo efeito é captado por nossos ouvidos. Se você colocar a mão em sua garganta e emitir um som qualquer, sentirá sua garganta tremer. São os movimentos vibratórios
das suas cordas vocais, provocando uma perturbação no ar. Vamos lá. Vocês coloquem aí a mão de vocês, né, aqui nas cordas vocais, certo? Sintam aí, né, as cordas vocais de vocês e gritem, porque Socorro não vai gritar, mas vocês podem gritar sim, ou falar, eu estou falando, eu estou sentindo aí, né, o movimento aí vibratório aí das minhas cordas vocais, elas estão vibrando, né, porque está saindo som, estou falando. Então, vocês podem gritar, certo? Gritar ou falar para vocês sentirem aí, tá certo? Para se propagar o som precisa de um meio material, que pode ser sólido, líquido ou gasoso. Se pusermos nosso ouvido perto do chão, em uma estação de trem, sentiremos a vibração sempre que um trem se aproxima, o que prova que o chão é um meio sólido de propagação sonora. O que é que está dizendo aí? Se você estiver em uma estação de trem, né? E se você colocar aí, se você se aproximar e colocar o ouvido, né, próximo ao chão, você vai perceber aí que você vai sentir, né, a vibração aí, porque o trem ele faz bastante, né, barulho. Então você vai conseguir sentir aí, né, o chão tremer, você vai sentir uma vibração aí através do barulho, né, do trem, certo? Da mesma forma, as baleias conseguem se comunicar, emitindo sons que são audíveis a longa distância. O meio de propagação é a água que se encontra no estado líquido. Por fim, ao ouvirmos uma canção no rádio, o som que ouvimos chega até nós pelo ar atmosférico, um meio que gasoso, certo? Quando a gente escuta, né, um rádio, aquele som vem através de quê? Do ar atmosférico, não é isso? Você consegue escutar, né? Vem através das ondas o quê? Sonoras, não é isso? Pelo vento, certo? E as baleias aí, como fala, né, conseguem se comunicar emitindo sons que são audíveis, né, a longa distância, mas dentro de quê? Da água, né? O meio aí, né, líquido, certo? O som pode se propagar em diferentes frequências, mas só conseguimos percebê-lo nas frequências que estão compreendidas no intervalo de 20 Hz e 20.000 Hz. Frequência, né? Essa frequência aí, inferiores, né, a 20 Hz, quer dizer o que? Inferiores quer dizer o que? Baixa, né? Baixa a 20 Hz são os infrassons, certo? As baixas aí são os infrassons, como, né, os elefantes se comunicam. Ondas superiores acima, né, aí a 20.000 Hz, né, são os ultrassons, né? Observem aí, os infrassons, né, são as de baixo, né? E os ultrassons são de quê? De alta, né? Isso? Os cachorros conseguem ouvir frequências ultrassônicas. Nos hospitais, utilizamos o eco, produzido pelas ondas, nos órgãos, mas para visualizar, né, os tecidos em um procedimento chamado de ultrassonografia. Navios e submarinos usam o sonar para detectar aí outras embarcações ou possíveis rochedos no mar. O que é o sonar, né? É um dispositivo usado em algumas embarcações que emite o quê? Ondas, né, sonoras sob a água para detectar e localizar a posição de objetos submersos, né, que ficam embaixo da água. É possível, com o sonar, mapear o fundo do mar, localizar cardumes, navios, submarinos ou mergulhadores perdidos, né? Esse Hertz aí, né, é a unidade usada para medir a frequência de ondas vibratórias, certo?
É quase possível encontrar um ambiente, é quase impossível encontrar um ambiente livre de som, ou seja, com silêncio completo. Isso é verdade, né, gente? Porque, ó, se qualquer ambiente que você esteja, é impossível você não escutar o som de alguma coisa. Às vezes você está trancado, mas no seu quarto, às vezes tem um relógio, você consegue ouvir, né? O ponteirinho lá, tec, 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 batendo. Sei lá, aqui, por exemplo, eu consigo escutar o som do vento, o som dos pássaros e vários outros sons, não é isso? Os sons que distinguimos no dia a dia podem ser muito diferentes, como os das músicas, das buzinas de carro, da fala, do canto de um pássaro, do bater de um martelo, do rasgar de uma folha de caderno. Os corpos produzem som. Na natureza, há corpos que produzem vibrações, que se propagam em qualquer meio material, sólido, líquido e gasoso. Assim como a eletricidade, dizemos que são os corpos, né, bons condutores do som. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores de som. Eles produzem vibrações e originam, as ondas sonoras. Então, nós temos aí, né, os bons condutores de som. Nós temos o ferro, né, que se bater ou se ele cair, você consegue escutar um som, né? O alumínio também, a moeda, né, uma moeda de ouro. Se você derrubá-la no chão, você vai escutar um som. Em geral, materiais maleáveis, como lã, tecido e espuma, não emitem vibrações e não dão origem às ondas sonoras. São, assim, corpos maus condutores do som. Por quê? Porque a gente não consegue, né? Se eu derrubar uma lã, não consigo escutar o barulho. Não faz barulho. Por quê? Porque é um objeto, né, um produto muito leve, então não faz barulho algum. O tecido também, a espuma também, o algodão, não é isso? Todo som tem sua medida por meio de seu timbre. E hoje é muito importante sabermos de que maneira os tecidos realizam essas medidas, com proteção contra a poluição sonora. O que é poluição sonora? Quando a gente está numa festa, que às vezes tem vários paredões, né? Um toca uma música, outro toca outra, de uma altura enorme. Ali é o quê? Chama-se poluição sonora. Você não consegue escutar nada, seu ouvido dói, né? Você não consegue detectar nem que música que está tocando. Está uma confusão, muito barulho. Então, ali, aquele som se chama vários sons, né? Ao mesmo tempo, com grande quantidade, né, de som muito alto, chama-se poluição sonora. O nosso ouvido capta os sons à nossa volta, até mesmo quando estamos dormindo. Os sons que ouvimos muitas vezes alertam-nos para ações que não estamos vendo. Por exemplo, o toque do telefone, o freio de um carro e também, né, o toque do despertador, entre outros. Para a medida do som, os técnicos usam um aparelho chamado decibelímetro, sendo a resposta dada em decibéis. Nós temos aí a tabela, né, de decibéis. É uma casa sossegada, aí, né, nós temos a quantidade, né, de volume que você escuta aí em decibéis, né? Então, 20, né? Murmúrio, 30. Música baixa, 40. Conversa em tom normal, 60. Televisão, 65. Tráfego intenso, quando tem muito carro, né? É 80. E PUD, né? Volume máximo, 110. Buzina, 110. Britadeira, 110. Show em estado, 120, muito alto, né?
Avião a jato decolando 130, muito alto. Avião a jato aí, né? Eu já falei. E o tiro. O tiro é o mais alto aí. Vejam aí, né? A quantidade de decibéis, né? 140. A exposição prolongada a ruídos superiores a 85 decibéis provoca a perda gradativa da audição. O que é que acontece? Você vai perdendo, né? Pouco a pouco aí você vai perdendo a audição e vai acontecer futuramente o quê? Você vai ficar o quê? Surdo, não é isso, gente? É tão séria a situação da poluição sonora atualmente que podemos verificar na tabela de decibéis, né, a seguir o tempo de exposição ao som, né, que o ouvido humano pode suportar sem prejuízos para a audição. Aí nós temos aí, né, os decibéis aí e o tempo de exposição. Então, 8,5 aí, né, dB, que é o que? A abreviatura aí dos decibéis. 8 horas, né, é o total de tempo que a gente consegue ficar exposto aí. 90, 4 horas, 95, 2 horas. Observe que está diminuindo, né, a quantidade de tempo que você pode ficar nesse local com essa quantidade de som. 100, 1 hora, 105, 30 minutos, 110, 15 minutos, 115, 7 minutos. Vamos comparar as medidas sonoras ao tempo de duração de um show. Até que ponto a poluição sonora atingirá o homem? Nós temos aí, né, a primeira questão na página 97. Nós temos a atividade. Observe as imagens e escreva qual a fonte, né, produtora do som em cada uma delas. Então, nós temos aí a primeira imagem. Dá pra ver que a criança está o quê? Gritando. Então, qual é a vibração aí, né, que ela está usando? Vocês vão dizer. E essa menininha aí tocando, né, o violão, qual é a vibração que vocês conseguem perceber escutando o som, né, do violão? Vibração essa imagem aí, é a terceira imagem, né, do garotinho aí na bateria, certo? Vocês vão explicar qual a vibração aí vocês estão percebendo, certo? Na quarta imagem, qual é a vibração? Nós temos aí, né, as ondas do mar, vocês vão dizer qual é a vibração. De acordo com o que você estudou, a segunda, o que você entende por som? Terceira, lê a informação, a seguir depois responda ao questionamento. Os morcegos possuem um sentido adicional chamado de ecolocalização. Ecolocalização, que funciona como um sonar, emitindo ondas com mais de 200.000 Hz. Esse recurso auxilia os morcegos a desviar de obstáculos e capturar presas durante o voo noturno. Então, quem sabe me dizer aí, né, o que é um eco, né? Quem sabe me dizer aí? O eco é a repetição, né, gente, de um som, né? É assim, quando você... Não sei se vocês já viram, com certeza já. Às vezes, quando você está num local muito abafado, né, que você grita, ei, fica repetindo, ei, 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 né? A repetição, né, da sua fala, do final, né? Do que você fala, certo? Então, por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos? Por que que a gente não consegue ouvir? Vocês vão explicar aí, certo? Quarta questão. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completam o texto a seguir. Então, nós já temos as palavras aí, né, nesse quadradinho rosa. Vocês vão só procurá-las aí, né, no diagrama. E depois vocês vão fazer o quê? Vocês vão completar, né, essas frases que tem aí abaixo, certo? Quinta questão. Como o som é recebido nos seres humanos?
Como é que o som é recebido nos seres humanos? Sexta, como o som é emitido pelos seres humanos? Como é que a gente consegue emitir o som para que outra pessoa consiga escutar? Como é? Sétima, quais são os sons, né, que deixam você alerta? Quais são os sons aí, né, que deixam a gente em alerta quando a gente escuta, né? Tranquilo ou tranquila, qual é o som que te deixa aí, né, tranquilo ou tranquila? A resposta é pessoal de cada um, certo? C, inquieto, que você fica inquieto, agoniado. Qual é esse som? Oitava questão. Leia a história do eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Antes do aparecimento da física, né, os antigos já tinham uma explicação para o fenômeno da reflexão das ondas sonoras. Eco em grego, né, ekno, era uma ninfa que um dia teve o azar de ver Narciso, o rapaz mais belo do mundo, e de se apaixonar loucamente por ele. A ninfa acabou se transformando num rochedo, ressequida de amor não correspondido. A única coisa que ela podia fazer era repetir o final das palavras que era lançada em sua direção. Então, o que era que ela fazia? Ela repetia apenas, né, em som de eco, né? O que ele falava, ela repetia, só o final, né, em som de eco. Então, você vai explicar aí, né, o que é eco, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, é só me perguntar. Tia Socorro, não entendi essa questão. Tem como a senhora me explicar? Tem sim, Tia Socorro vai lá e explica, tá certo? Beijo, até amanhã e fiquem com Deus. Tchau!